Olá, tudo bem? Na lição de domingo, nós podemos ver finalmente José tendo que enfrentar o seu passado. Sabe, um dos piores lugares que nós temos para nós voltar? Todos nós. Sem dúvida alguma, é para o lugar ou são os lugares dos nossos fracassos. É para o lugar do nosso fracasso. Ninguém quer voltar para aquilo, para o lugar, para uma situação que relembre algum fracasso que nós tivemos em alguma área da vida. É uma das coisas mais difíceis para todos nós. Para José, reencontrar seus irmãos significava ter um encontro com o seu passado, com os fracassos familiares. Quanto tempo se passou até que José tivesse que reencontrar os seus irmãos? Temos algumas informações ao longo do livro do Gênesis que nós às vezes deixamos passar por alto. Vamos dar uma olhadinha, por exemplo, em Gênesis 37, no verso 2. Ali diz que José tinha 17 anos quando apacentava as ovelhas do seu pai com seus irmãos, e foi quando seus irmãos o venderam para o Egito. Desde que os irmãos de José o venderam para o Egito, até ele poder ascender o trono interpretando os sonhos de Faraó e se tornar um dos principais homens do mundo, mais poderosos do mundo, se passaram cerca de 13 anos. De onde nós tiramos essa informação? No capítulo 41 do livro de Gênesis, no verso 46, diz: era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. Bem, 13 anos haviam se passado. Seus irmãos o haviam vendido, não sabiam mais o que tinha acontecido com ele. Possivelmente achassem que José já tivesse morrido como escravo. Quando José se apresenta a Faraó com 30 anos, ele interpreta que o Egito e todo mundo passaria por 7 anos de bonança, de fartura, e 7 anos de muita escassez e fome. Lembra? A visão que Faraó teve, o sonho das espigas gordas e magras e das vacas gordas e magras? Pois bem, no capítulo 45, quando José reencontra seus irmãos, olha que informação a Bíblia nos dá. No capítulo 45, no verso 6, diz José: porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam outros 5. Portanto, já haviam passado os anos da fartura e mais 2 anos da fome. José já havia passado mais 7 anos desde que ele falara com Faraó. José tinha cerca de 39, quase 40 anos. Portanto, já haviam se passado cerca de 23 anos desde a última vez que ele vira os seus irmãos. E agora José tinha a chance da vingança, o reencontro com o seu passado. Como ele iria reagir? Uma das mais famosas músicas dos Beatles, Yesterday, você deve se lembrar, todo mundo que conhece um pouquinho de música já ouviu de alguma forma essa música dos Beatles, não é? Você lembra da letra? Yesterday, all my troubles seem so far away. Ontem todos os meus problemas pareciam distantes. Agora, no dia de hoje para José, ele tem que se reencontrar com o seu passado. Como ele iria reagir? Ele iria agir como seus irmãos? Ele iria se tornar pior do que aqueles monstros que o venderam? Bem, José começa a demonstrar aqui perdão. José começa a demonstrar que quando ele foi vendido, como estudamos na lição da semana passada, pelos seus irmãos, e com 17 anos, ele propôs firmemente no seu coração servir ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. José resolveu agir também como Deus agiria. E José, quando tem finalmente a chance da vingança, de pagar aos seus irmãos tudo que eles lhe fizeram, sabe o que José faz? José age de forma diferente. José os perdoa. José sabe que eles são seres limitados. E para seres limitados, o amor tem de ser ilimitado. E José demonstra que ele não ficou preso no seu passado. Ele não ficou preso nas vinganças, nos sentimentos. Embora vivesse por muitos anos como escravo no Egito, por cerca de 13 anos como escravo no Egito, quem estava preso eram seus irmãos. José estava livre e ele age de forma diferente. Jesus também falou sobre isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no verso 41 em diante, Jesus falou um pouquinho sobre como nós podemos lidar com aqueles que estão à nossa volta. E no verso 45, em especial, ele diz: em verdade, eu vos digo que sempre que deixasses de fazer um destes, a mim deixasses de fazer, e alguns irão por isso para o castigo eterno. Deus se preocupa com tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer para com o outro. Portanto, se alguém te fez mal, se alguém te feriu, e você tem a chance de se vingar, haja diferente. Seja como José. Seja diferente.